Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. China informou que houve evolução nos ensaios com a vacina contra a peste suína africana. Preços do boi gordo continuam firmes desde a semana passada nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. E o Brasil deve se consolidar como principal player no mercado de soja nos próximos 10 anos. Evitar tensões com a China continua na prioridade comercial do Brasil. E vamos falar sobre uma parceria entre a multinacional Bayer e a Embrapa, que vai beneficiar produtores rurais. O Agora Agro já está no ar. O Ministério da Agricultura da China informou que houve uma evolução nos ensaios com a vacina contra a peste suína africana, que foi desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Veterinária da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. De acordo com a instituição, numa conclusão antecipada, as cepas da vacina estão prontas para testes clínicos expandidos e também testes de produção. Segundo a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, a taxa de proteção imunológica das diferentes doses do grupo da vacina foi superior a 80%. A entidade continuará a acelerar o desenvolvimento de testes de produção de vacinas e também pesquisas, expandindo ainda mais o escopo dos testes clínicos em Heilongjiang e outras regiões da China para concluir os testes relevantes o mais rápido possível e inserir o certificado de segurança e registro da vacina de acordo com os procedimentos legais necessários. Os preços do boi gordo continuam firmes desde a semana passada nas principais praças de produção e comercialização do Brasil. A restrição de oferta, ela ficou mais uma vez evidente na região centro-oeste, o que tem reduzido o diferencial na base de preços na comparação com o estado de São Paulo, segundo a análise das safras e mercado. Conforme a consultoria, o elevado custo para confinar exige a manutenção dos preços do boi gordo em patamar alto. Uma eventual alteração da curva de preços poderia inibir o confinamento para o último bimestre, período que tradicionalmente é marcado pelo ápice do consumo de carne bovina. Ao mesmo tempo, o excelente desempenho dos embarques de carne bovina ao longo do ano ainda atuando como principal elemento de suporte para a pecuária de corte. O Brasil deve se consolidar como principal player no mercado de soja nos próximos 10 anos, com produção crescendo em ritmo mais acelerado do que na Argentina e nos Estados Unidos. Pelo menos é o que aponta o Rabobank num relatório AgriFox, posicionado para o crescimento. Análise competitiva dos principais produtores mundiais de soja. Segundo o banco, a produção de soja no Brasil deve alcançar por volta de 155 milhões de toneladas na safra 2029-2030, um incremento de 28% ante o ciclo 2019-2020, com crescimento de área de 15% e ganho de produtividade de 9%. Estados Unidos e Argentina também apresentarão aumentos de produção com perspectivas de que os volumes produzidos atinjam 123 milhões de toneladas nos Estados Unidos e 64 milhões de toneladas na Argentina, agora na safra 2029-2030, calcados principalmente em incremento de produtividade de 6% nos campos argentinos e de 10% nos campos norte-americanos nos próximos 10 anos. O Rabobank ainda destaca que, entre as principais vantagens competitivas do Brasil no longo prazo, estão a possibilidade de expansão por meio de conversão de áreas de pastagens e a logística de exportação, já preparada no Arco Norte e próxima geograficamente das fronteiras agrícolas brasileiras.
a infraestrutura de transporte dos Estados Unidos segue como principal trunfo dos norte-americanos na comparação com os sul-americanos. Porém, altos custos de terras e os seguidos anos de margens pressionadas no campo fazem com que um expressivo aumento de área seja improvável nos próximos anos. Evitar tensões com a China continua na prioridade comercial do Brasil. Em resumo, esta é uma das principais conclusões do Indicador de Comércio Exterior, o ICOMEX, do mês de julho, que foi divulgado agora pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O estudo destaca que a China foi a principal fonte de contribuição para o superávit da balança comercial, seja no mês de julho, 4,5 bilhões de dólares, ou no acumulado do ano até julho, quase 22 bilhões de dólares. Com a América do Sul e a União Europeia, dois importantes parceiros comerciais do Brasil, o país registrou saldos positivos de 3,2 bi com a América do Sul e 1,6 bi com a União Europeia. A balança comercial com os Estados Unidos, ela foi superavitária no mês de julho, mas não o suficiente para reverter o déficit acumulado no ano até julho de 3 bilhões de dólares. O ICOMEX, ele destaca que a participação da China, tanto nas exportações quanto nas importações brasileiras, superou a dos principais parceiros no acumulado do ano até julho. Em relação às exportações, a participação da China foi de 34%, equivalente a cerca de 2,5 vezes o percentual de 13% da União Europeia. Entre os 10 principais produtos exportados pelo país, no mês de julho, a China foi o destino final de 7 desses itens. Os destaques foram a soja em grão, minério de ferro e petróleo, responsáveis em seu conjunto por 79% das vendas externas para o mercado chinês. As estatísticas levantadas pela Fundação Getúlio Vargas, elas mostram também altas expressivas nas exportações de outros produtos, como carne bovina, cresceu 160%, suína cresceu 158%, na comparação entre os anos, no acumulado do ano, até o mês de julho. 5 frigoríficos argentinos que tiveram casos de Covid-19 entre funcionários e que chegaram a ter as vendas à China suspensas voluntariamente, poderão voltar a exportar para o país asiático com uma declaração adicional, garantindo serem agora plantas livres da doença. A garantia adicional, que foi oficializada nesta semana no site da Administração Geral de Alfândegas da China, ocorre em meio aos esforços de Pequim para evitar a introdução do novo coronavírus em seu território a partir das importações de alimentos. A detecção, na semana passada, de traços de Covid-19 em um lote de asas de frangos vindos do Brasil aumentou o rigor das autoridades municipais da província de Guangdong. Pequim e Brasília negociam um protocolo para ampliar a segurança do combate ao Covid-19 em frigoríficos brasileiros habilitados a exportar para o mercado chinês. A China tem o claro objetivo de impor risco zero às importações de alimentos em meio ao pavor em relação ao vírus. Mas, no Brasil, há uma diferença entre o que o Ministério da Agricultura pode legalmente fazer e o risco zero exigido pelo país asiático. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma parceria entre a Bayer e a Embrapa que vai beneficiar produtores. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Eu vou conversar agora com Gianpaolo Pellegrino. O Gianpaolo, ele é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, lá em Campinas, no estado de São Paulo. E nós vamos falar sobre um trabalho muito interessante, uma parceria, mais precisamente, entre a Bayer, a multinacional Bayer, com a Embrapa. E essa parceria ela tem como objetivo recompensar produtores que adotam práticas agrícolas. Senhor Gianpaolo Pellegrino, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito importante entre a maior empresa de pesquisa dos trópicos do planeta e essa parceria aqui com a multinacional Bayer. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos o convite à Embrapa e particularmente a mim, e estou aqui à sua disposição para tentar esclarecer um pouco como é que funciona essa parceria. Senhor Gianpaolo, nós sabemos que hoje o agronegócio, hoje não, já de há muito tempo, o agronegócio é a locomotiva brasileira, é o motor do nosso país. E hoje, precisamente hoje, é o setor que vem segurando principalmente as pontas da economia brasileira e despertando um grande interesse no mundo, como o Brasil sendo aí um importante player na produção de alimentos e garantindo a base alimentar de muitos países. E a Embrapa é uma empresa de pesquisa que é responsável, vamos dizer assim, ela e outras entidades estaduais e federais também, as empresas importantes que vêm desenvolvendo pesquisa para garantir essa base alimentar de produção de alimentos. E agora vocês fizeram uma parceria com a Embrapa visando o produtor. Me fala sobre essa parceria. Isso. Essa parceria, ela está dentro de um conjunto de atividades que a Embrapa do nosso lado faz e que encontrou respaldo também através de conversas e interações com colegas da Bayer e num programa que eles têm lá focando ações na agricultura que ajudem a promover práticas mais sustentáveis e que ajudem a melhorar as condições, tanto a adaptação da agricultura às mudanças climáticas, quanto também ajudar a reduzir as emissões da agricultura, né? E as suas contribuições para o aquecimento global. Então, o enfoque nessa parceria é a gente tentar reduzir as emissões da agricultura, né? E com essa redução das emissões através da adoção de práticas sustentáveis, nós conseguimos acessar mercados internacionais de carbono e fontes de financiamento que podem reverter recursos para o agricultor que adotarem essas boas práticas. Então, a agricultura contribui para a prática sustentável, adotando práticas sustentáveis, ela contribui para a redução das emissões e para a redução do efeito estufa, né, do aquecimento global. Então, esse é o macro tema que a gente está tentando integrar, atuar nessa articulação com a Bayer. E para o agricultor, o benefício é ele conseguir acessar esses mercados e receber fundos por esse serviço ambiental que a gente chama, né? Ele está ajudando a reduzir o aquecimento global através dessas práticas. Bom, é uma prática muito interessante, é uma prática que basicamente a maioria dos países vem buscando, é uma prática que a pesquisa também deseja que a gente, quanto menos poluirmos e produzirmos mais, é óbvio que esse é o ponto ideal que todo mundo está buscando. Hoje, o nosso setor agropecuário, o brasileiro, é um setor, vamos dizer, sustentável ou está a caminho da sustentabilidade? É possível nós produzirmos, vamos dizer assim, mais ou menos dentro dos parâmetros que a maioria das pessoas da pesquisa estão desejando? Uma produção, vamos dizer, sustentável
sem poluição? Quer dizer, sem poluição é impossível, né? Mas poluindo menos. Na verdade, a nossa agricultura ela já tem cada vez mais tornado sustentável, né? E a intenção aqui e quando a gente fala sustentabilidade, é importante ressaltar que a gente não fala só da questão ambiental. Nós tratamos pelo menos do tripé ambiente, economia, ou renda do agricultor, ou produção, né? E o benefício social que isso traz. Então, tem o lado social, tem o lado econômico e o lado ambiental, quando a gente fala da sustentabilidade, né? Então, não é necessariamente que o agricultor está poluindo, mas ele pode adotar práticas mais sustentáveis, inclusive para a sua capacidade de adaptação a esses problemas que as mudanças climáticas trarão para a agricultura. Então, a gente não está falando só da emissão de gases de efeito estufa, né? Que é um conceito um pouco diferente de poluição em termos de resíduo ou de gases tóxicos, né? Mas é o efeito desse gás na atmosfera, que é o aquecimento global, que acaba sendo danoso até para a própria agricultura, né? Então, trata-se de reduzir as emissões, mas dentro do tripé da sustentabilidade. E o enfoque nessa iniciativa com a Bayer é que a gente consiga trazer alternativas tecnológicas, inclusive de mensuração, de conseguir quantificar o quanto se emite, o quanto se estoca de carbono no solo, no sentido de tornar essa agricultura menos emissora e também mais adaptada à nova condição, não é? Então, essa parceria com o setor privado e com a Bayer nesse sentido é importante, porque a Embrapa traz a tecnologia e a Bayer traz esse contato direto com o agricultor e essa capacidade de produzir essa agricultura mais sustentável que nós estamos falando. Senhor Jean Paolo Pellegrino, o Brasil hoje, vamos dizer assim, falando num linguajar bem popular, porque o setor agropecuário, muita gente bate nele como sendo, vamos dizer, o principal poluidor do nosso país. E não é bem por aí o caminho. Se nós pegarmos as cidades, elas poluem mais do que o setor agropecuário. Na visão do senhor, assim, bem rapidinho, o Brasil está bem na fita? O setor produtivo agropecuário brasileiro está bem na fita? Olha, o Brasil está muito bem na fita, né, digamos assim. A gente tem uma agricultura bastante sustentável, não é? O nosso calcanhar de Aquiles, que nós somos muito acusados, é o desmatamento, né? Mas também tem uma análise dessa relação da agricultura com o desmatamento que precisa ser melhor analisada, né? Mas o importante é que nós precisamos produzir alimento, e não só para o Brasil, para o mundo, né? E a gente precisa fazer isso da forma mais sustentável possível, nesse tripé da sustentabilidade. Então, não adianta só se preocupar com a questão ambiental se nós não conseguirmos produzir adequadamente. Então, esse balanço precisa existir, né? E é possível, sim, não existe essa dicotomia, né, entre a agricultura e a questão ambiental. Ao contrário, essas duas vertentes andam juntas, podem e devem andar juntas, são capazes de andar juntas, e hoje, no mercado globalizado como a gente está, não há outra alternativa, né? Mas nós temos, sim, técnicas e capacidade de produzir cada vez mais de forma sustentável. Tá certo. Bom, eu conversei com Jean Paolo Pellegrino, ele é pesquisador da Embrapa na área da informática agropecuária, lá em Campinas, no estado de São Paulo, e falou agora de uma parceria entre a Bayer e a Embrapa, visando a sustentabilidade e também o aumento, vamos dizer, da produção e produtividade de grãos, de carne, de leite, enfim, tudo aquilo que o setor agropecuário produz. Senhor Jean Paolo Pellegrino, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado mesmo e até uma nova oportunidade. Eu é que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes e a você também. Valeu, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado.
Um esforço total é uma vitória completa. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.